Olá, boa noite. Vamos iniciar aqui mais uma live dessa noite super especial. E bem-vindos aí, quem está chegando agora. O pessoal que está entrando, Vê, Suelen, Ethan, né? Isabel, boa noite. Feliz por vocês estarem aqui. Eu vou chamar as nossas convidadas e aí a gente começa a live. A Sandra entrou. Deixa eu te adicionar aqui, Sandra. Fica aí, não vai sair não. Não vai embora não. Eu vou adicionar a Sandra. Vamos ver aqui para ela entrar. Sandra. Consegui. Vamos ver se as... Opa! Tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Que bom que você está aqui. Que bom que você conseguiu entrar rápido, né? Ó, agora eu vou entrar, eu vou chamar a Silvia aqui. Peraí, vamos lá. Aí a gente faz os testes. Ah, a Silvia, peraí. A Silvia já está entrando aqui. Às vezes vem o convite, né? Mas às vezes não. Aqui achei a Silvia. Convidando a Silvia. Pessoal entrando. Doutor Guilherme está aí. Boa noite. Bem-vindo. Oi, tudo bem com vocês? Oi, bem-vinda. Que bom que vocês estão aqui, gente. Eu vou chamar agora a Carla, tá? A gente tem que ir Ok. um por vez para não dar nenhum erro, sabe, gente? Porque eu tô ficando já vacinada já com essa live. Peraí, deixa eu chamar a Carla agora. Vamos lá. Ah, a Carla já tá aqui também. Entrando, Carla. Vamos lá. Acho que a Carla vai. Aê! Carla? Oi, tudo bem? Carla, cadê você? Estou aqui. Não tá aparecendo sua imagem. Ah, meu Deus, deixa eu sair então, peraí. Sai e entra de novo. Ó, enquanto isso, eu vou cumprimentando aqui as pessoas. A Carla saiu. Vamos ver quem está entrando aqui. Ver se eu consigo pegar a Amanda. O pessoal do Crianças Especiais, a Jéssica. K. Furtado. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Eu espero que a gente traga aqui conteúdos que acrescente bastante, que ajude algumas mães aí que estão buscando auxílio, né, ajuda aí, uma orientação para tratamento de pé torto. Vamos ver se agora eu consigo chamar a Carla. Vamos ver se... agora tá dando certo, quem sabe. Acho que agora sim. Vamos ver. Carla, eu já te liberei aqui. Vamos ver. Senão a gente começa, né? E aqui para mim tá aparecendo que somente 3 convidados. Deixa eu ver se. É. Eu não estou conseguindo incluir você, Carla. Por alguma razão agora você saiu e não estou conseguindo te incluir de novo. Aparece uma mensagem aqui no Instagram dizendo que só 3 convidados podem entrar. Vocês estão ouvindo bem? Nós 3? Sim. Tá todo mundo ouvindo bem? A Carla está entrando. Carla, conseguiu? Consegui. Estão me vendo? Não, Não? Então deixa assim, não. gente. Eu vou auxiliando vocês por aqui. Tá, só, Carla, só, eu tô só vendo, diminuir. Você tá vendo? eu Eu tô vendo. não. Você está, Olha que Sandra? Sim.
Não dá para entender, né? Mas vamos lá, vamos desse jeito mesmo, senão a gente vai perder muito tempo. Eu vou Isso. auxiliando por aqui. Tudo bem, É, pessoal? ô Carla, só diminui um pouquinho o seu áudio, que tá muito alto, não sei para vocês. Melhorou? Tá legal. Sim. Ah, para todo mundo tá aparecendo, só para mim que não. Ótimo. Depois a gente se encontra, né, Carla? Só um detalhe, gente, ela tá em Curitiba e eu tô aqui em São Paulo, mas tudo bem, vocês também, né? Estão aqui em São Paulo. Bom, vamos começar nossa live hoje. Bastante gente aqui, eu queria cumprimentar todo mundo. Solange tá aqui, uma galera. Gente, boa noite, muito bem-vindos. A gente vai conversar hoje um pouquinho com as duas representantes da Associação Primeiro Passo, que faz um trabalho de difusão do tratamento pelo método Ponseti de pé torto congênito e também faz um acolhimento às famílias. Eu vou apresentar quem não me conhece, eu sou Franciela Fernandes, sou jornalista, trabalho na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e também sou embaixadora da Mundo Adaptado. Aqui com a gente está a Carla Del Ponte, que é CEO da Mundo Adaptado, a Sandra Domingues, que é presidente da Associação Primeiro Passo, pedagoga, mãe do Arthur, que tem 9 aninhos hoje, né? Que nasceu com o pé torto congênito, e ela vai contar depois um pouquinho pra gente, e teve alta em junho do ano passado, que alegria, né? E aí temos também a Silvia Alves Ribeiro, que é vice-presidente da Associação Primeiro Passo, mãe da Heloísa, que também nasceu com o pé torto e está de alta do uso da órtese há 3 anos. Então, sejam muito bem-vindas, é um prazer enorme a gente, da Mundo Adaptado, recebê-las aqui para contar, dividir um pouquinho com a gente a experiência de vocês. E acho que assim, a primeira pergunta que eu quero fazer eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, né, também como mães de PTC, até chegar na Associação Primeiro Passo. Boa noite, pessoal. Eu vou começar. Eu tenho um pouquinho de vergonha, então a gente vai Eu sou Sandra. A descoberta do Arthur foi no nascimento. No caso do Arthur, eu só soube no parto. Mesmo na ultrassom, não era visível, mas não foi dito. Não mas Ô, Sandra, o áudio tá falhando um pouquinho. Se você tá falhando um pouquinho. Será que se você ligar, não sei se você tem o 4G, mas às vezes desligando o Wi-Fi e deixando só no 4G, fica melhor o áudio. Eu acho que tá dando uma falhadinha. Enquanto você vai corrigindo aí, eu vou cumprimentando o pessoal aqui. A Josi entrou, Rita, Nicolas, bem-vindo. Às vezes desconecta, né? Às vezes desconecta, demora um pouquinho. Acho que ela tá reconectando aí. Às vezes também com fone, ó, alguém tá dando uma dica legal, que é o fone, né? Às vezes colocar um fone fica com um áudio um pouquinho melhor. Mas eu acho que ali tava cortando. A não ser que ela, não sei se ela tava com algum fone Bluetooth, porque o meu acontece isso aqui. Então eu não faço mais com fone. Ah lá, tem Rúbia. A Rúbia. Nossa, ela é de Goiás. Bem-vinda, Rúbia. Ah, estamos de volta. Aqui, ô, Sandra, se você... É difícil. O final é ruim mesmo. Se você tiver um fone e você achar que melhora, pode ajudar, talvez. Você quer que a Silvia vá falando primeiro? Por favor. Então vai, Silvia, conta aí um pouquinho da sua história, né? Só para dividir com o pessoal, e aí a gente começa a falar sobre a associação. E enquanto isso, a Sandra vai
se ajeitando aí. Falo. Meu áudio tá bom? Tá. Eu sou mãe do Heloísa, né? 7 anos, ela está já. A gente descobriu no nascimento, né? Que ela nasceria assim. E como eu moro numa cidade muito do interior, né? Que eu bem interior do interior, que eu costumo falar, né? Vocês vão perceber pelo meu sotaque. E aqui, assim, é muito difícil o tratamento aqui, né? A gente teve uma longa caminhada até tratar correto, né? Foram 2 médicos errados, até eu começar a pesquisar mais, entrar nos grupos, mas até lá a gente firmou um pouquinho nessa caminhada. E aí eu conheci algumas pessoas, né, nesse tempo, que me apresentaram a associação. Hoje elas não fazem parte mais, mas foram pessoas que me inseriram dentro da associação, né? E o fato também de eu ter tanta dificuldade com o tratamento, acesso ao tratamento correto, eu também me aprofundei mais nesse tema de acolhimento, de orientação, para que não repetisse os mesmos erros comigo, né? Aconteceu com a gente. E para que todos pudessem ter mais acesso mais rápido, fácil, né? Principalmente no método Ponset, que é o que tem mais sucesso hoje. E foi assim. Então, algumas pessoas que entraram aí já me conhecem, porque eu e a Sandra somos bem antigas, né? É histórica, né, Sandra? No Facebook. Deixa eu fazer um comentário aqui rapidinho. Quando a gente vai, às vezes, dar uma orientação para alguém, algumas pessoas falam, mas vocês já são velhas nesse mundo de... O trabalho continua, né? Oi, Carla, pode falar. O pessoal está falando que o áudio não está muito bom. Talvez tenha que aumentar um pouquinho o volume. O nosso, o meu, das meninas? O seu tá bom. Agora eu não sei, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que da Silvia. Aumenta um pouquinho. Ô, Sandra, conseguiu? Consegui. Agora eu espero que vocês me ouçam, né? Agora tá uma maravilha. Vamos Melhorou agora? Melhorou bastante. Melhorou? O fone. Melhorou muito. O fone ajuda bastante. Mas bom, alguém vamos lá. escutou? Deu para entender? Deu sim. Mas a gente vai repetindo, não tem problema. Até porque tem bastante gente que está entrando agora, né? Gente. Olha só, bastante gente, pessoal. Gente, muito obrigada, viu? Então, vamos lá, Obrigada, Sandra, viu, pessoal, por prestigiar a live. Bom, Sandra, vamos voltar. Como eu estava dizendo, o Arthur foi uma surpresa, né? O PTC acontecer, porque eu não soube realmente na Ultra. Mas, para mim, encontrar o método Ponset foi um desespero da descoberta na maternidade, mas foi fácil, porque eu tive o Arthur em um hospital SUS, aqui em São Paulo, e fui encaminhada diretamente para o hospital de referência de São Paulo, que é o Hospital Menino Jesus. Então, assim, com 7 dias de nascido, o Arthur já iniciou o tratamento pelo método Ponset. As nossas complicações que aconteceram no decorrer do tratamento foram devido a outros problemas do Arthur ter nascido muito prematuro, né? Fora isso, nosso tratamento, na verdade, foi muito tranquilo. A gente foi informado desde sempre dentro do hospital, mas eu sempre fui a mãe que era a mãe que chegava no hospital chorando, chegava no hospital em pânico, tudo eu tinha medo, tudo eu queria saber. E assim, a gente não tinha informação com essa facilidade que tinha hoje. Eu costumo dizer, eu e a Silvia, como ela já disse, as mães acham que a gente é velha por estar há mais tempo nos grupos, mas na nossa época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, na nossa época não tinha informação tão fácil. Então, assim, para nós era tudo novidade. A gente achava que tudo era muito difícil. E para mim a dificuldade era porque, apesar dos nossos médicos serem treinados no hospital e o método ser o método correto,
tinham muitas crianças no mesmo local, né? Era o único hospital de referência em São Paulo, aqui na capital do SUS. Então, assim, nessa época era mais difícil, o médico não tinha tempo para acolher, para dar aquele suporte, a explicação que você precisava. Então, assim, eu acho que eu coloquei. O Dr. Silas tá aí na live. E eu acho que eu coloquei um pouco de pressão nos médicos, na equipe, nessa época, né? Porque eu chegava lá chorando e falava, doutor, eu quero saber, eu quero que me conta antes, eu quero saber como vai ser a cirurgia, eu quero saber o que vai acontecer a semana que vem. Que eu acho que o diferencial também, né, Sandra, Silvia, e até a Carla também, né, que passou isso com o Léo. O Léo não, ele tem paralisia cerebral, né, Carla? Mas acho que o grande lance é a gente buscar mesmo a informação correta, né? A fonte certa, porque se a gente for procurar, ainda que na época, né, que o Arthur nasceu e tal, ainda não tinha o WhatsApp, mas e hoje tem essa facilidade, mas ainda assim, quando você buscava informação, né, se fosse buscar não lá tinha. atrás, não tinha, né? Eu encontrei um site só com informação sobre pé torto na época, e eu até falo isso, que eu lembro de eu ter comentado com o Dr. Guilherme, que o site era todo em francês, e como o Arthur nasceu prematuro, eu fiquei 7 dias dentro da maternidade com ele, então eu ficava na internet procurando informação, e eles falaram pra mim, você não devia ter feito isso, porque o que você viu não é nada do que vai acontecer. E eu realmente tinha visto, eu procurei. Eu já não procurei. Eu me Eu assustei. procurei por grupos, por pesquisas, tudo, saber o que era tratamento de pé torto congênito. A Heloísa estava com 7 meses. Então, a gente já tinha passado, no nosso caso, né? Eu saí da maternidade com ela, com 6 dias. 7 dias a gente já estava iniciando um tratamento, mas não era um método com 7. No caso, a Heloísa fez já a tenotomia e o gesso. E foram assim, trocou em média 3 gessos, mas ele não fazia, não é um médico que era referência, especialista no pé torto congênito. Ele era um médico comum do hospital que a gente havia nascido. Então, naquela euforia, sabe, de saber ali na hora do parto, tudo, eu só queria tratar a minha filha, só isso, não importava de que maneira seria. Só que é complicado, porque quando você começa errado, a chance de terminar errado é grande, né? Não vai dar certo. Por então, isso, da nossa luta, né, para que o tratamento de pé torto congênito seja precoce, né? Quanto mais informação os pais têm, quanto mais, assim, não precisa também sair louca, desesperada, que eu tenho que tratar meu filho na maternidade. Mas o que eu falo muito para as mães hoje, pesquisem, a internet está aí, não começa nada na pressa, vê se o médico faz com 7, vê se é daquele jeito, sabe, daquela maneira, e fazer isso, porque não começa nada na pressa, nada na euforia. Agora, quando você está grávida, você pesquisa, você tem tempo, você procura o melhor médico, como você vai fazer aquele tratamento, se determinado local no SUS tem tratamento. E na minha época não tive essa oportunidade, porque além de eu morar muito no interior, eu fiquei, tipo, desligada, só queria tratar da minha filha, só isso. E quando eu entrei, procurei ajuda, achei um blog, que até hoje o filho dela deve estar com uns 15 anos, que é da Dani, né? Chamava Marcelinho Pé de Anjo, o blog dela. Então, assim, foi lá que eu conheci, depois na Baby Center, depois que eu comecei a entrar em grupos de Facebook, essas coisas, e hoje eu oriento. Entendi. E a Associação Primeiro Passo, assim, só para o pessoal saber, já atua há mais de 10 anos, né? E aí eu queria também que vocês contassem um pouquinho como é que vocês chegaram na associação, né? E como que é feito esse trabalho de acolhimento às famílias. Porque, por exemplo, eu vou falar da minha experiência um pouquinho, né? Quando eu também soube, né, grávida, né, durante a ultrassom. E a gente levou um tempo até conhecer a associação, né? A gente ficou procurando também,
e até a gente consultar e ver que tinha informações seguras, né, como é que era o método, e até ele com 15 dias colocar o gesso, mas nesses 15 dias é a tormenta, né, porque a gente vive aquele período assim de você não saber o que vai acontecer, você lê coisas absurdas, vê fotos absurdas, então por isso é tão importante. Eu queria que vocês falassem como é que vocês atuam, né, como é que vocês chegaram até como é que vocês se tornaram, né, presidente, vice-presidente da associação e como que é feito esse acolhimento hoje. Começa, Sandra. Bom, eu vim por intermédio da Silvia. Eu cheguei na associação por intermédio da Silvia. Apesar de eu conhecer a associação quando o Arthur já tinha uns 2 ou 3 anos, eu conheci a associação, conheci o trabalho, mas eu não participava tão ativamente da associação, porque, como eu disse, o meu foco era lá dentro do hospital onde eu fazia o tratamento. Então, eu comecei por lá, falando com as mães que estavam próximas, como eu disse, já não tinha o WhatsApp, mas aí a gente trocava figurinhas dentro do corredor do hospital, direto, sempre encontrava as mesmas mães, porque a gente ia toda semana trocar gesso, e eu atuava mais lá. E aí, quando eu comecei a falar, porque eu sempre postei poucas fotos do Arthur, eu sempre preservei bastante, porque ele tinha a questão da prematuridade, teve outras consequências do nascimento prematuro. Eu preservava a imagem dele, eu não queria postar. Naquela época, eu até ouvi algumas coisas assim, se você não contar, ninguém vai saber que seu filho teve pé torto, ou não fala pra ninguém, ou aquelas coisas, comum, porque você quebrou as pernas do seu filho tão pequenininho, o que aconteceu? Então, assim, eu tinha Caiu muito do berço, né? medo. Exatamente. Eu tinha muito medo de falar e do que as pessoas iam falar a respeito. Então, eu não colocava em rede social também foto. E eu tenho hoje até um conselho para as mães que estão chegando, que estão grávidas de uma criança, que sabem que tem pé torto, tirem muitas fotos. Eu não tirava fotos do meu filho e as poucas que eu tinha, eu perdi o celular e eu só fiquei com uma dele antes do tratamento. Eu então, também assim, tenho quando eu poucas comecei, fotos, viu? Poucas fotos, Sandra. a gente Porque tem o hábito de não querer, né? É que eu acho que também tem aquela coisa de você estar vivendo aquilo tão intensamente que você Exatamente. esquece de tirar foto, até porque você está ali naquele momento, né, de muita coisa acontecendo, preocupada, muita responsabilidade, a fase do gesso, enfim, eu também não tenho tantas Exatamente. fotos, não. Eu não tenho fotos do Arthur pequenininho, não tinha mesmo tempo, era realmente isso, faltava muito tempo. Eu ainda era mãe profissional, naquela época eu trabalhava na escola, então assim, era muito difícil conseguir conciliar tudo isso. E aí eu conversava com as mães, e nessa época que a Silvia estava recomeçando o tratamento, a gente começou a falar mais. Tinha, assim, muitas confusões de as mães não saberem de fato como ia ser o tratamento, então uma tentava ajudar a outra porque já tinha passado, e aí foi quando a gente começou a se aproximar. E a Silvia já era voluntária na associação, e um dia ela me chamou, olha, você não quer participar? A gente tem reunião, vamos ter uma conversa, você não quer conversar um pouquinho sobre a história do Arthur? Porque eu sempre falava a respeito da realidade que eu vivia no Hospital SUS, né? Então, assim, para muita gente isso era difícil porque não são tantas as referências que existem do SUS, e as pessoas que estão no SUS não têm coragem de falar que são SUS, assim, existe um preconceito, a gente entende, né, que existe um preconceito em dizer, olha, eu faço parte de uma rede SUS, eu faço parte de um hospital SUS. E quando eu comecei a falar e defender o hospital onde meu filho faz tratamento, que foi que houve assim um alavanque de mães dizendo, olha, não, eu também faço lá. Porque antes todo mundo falava assim, é ruim, é ruim. E na verdade não é ruim. Na verdade não é ruim. É o melhor hospital que eu conheço, né? Em São Paulo. Muito, muito pelo contrário, né? Eu Exatamente. Acho que a gente tem que valorizar muito e referência para que esse atendimento seja ampliado cada vez mais, porque a grande maioria não tem condições de pagar, né? Exatamente. E é oferecido esse tratamento pelo SUS. Isso, nessa época não tinha conversa. Muito boas pelo SUS, tem espalhado pelo Brasil, tem muitas referências boas. Então, às vezes, assim,
um certo preconceito mesmo, que SUS não presta, o que é de SUS não presta, mas não é assim na realidade. É Tem verdade. lugares que Exatamente. funciona muito bem. Inclusive, agora a gente está falando de SUS, só para a gente não perder a linha, o pessoal que está aqui, e se quiser ajudar, a gente vai falar isso um pouquinho para frente, mas existe um abaixo-assinado, né, que inclusive a própria associação está responsável, né, por colher essas assinaturas, né, é um abaixo-assinado para criação de redes de atendimento pelo SUS. Para criação não, Fran, é para ampliação de redes, porque a gente já tem 80 redes hoje. Isso. Exato, é ampliação dessas redes. Então é muito importante que todos podem ajudar. Gente, é muito simples, é só colocar o nome e o RG, isso não tem nenhum comprometimento, nenhuma responsabilidade, você não vai ter, basta assinar. Isso vai ajudar muita gente. Fran, Oi. E também não precisa ser só famílias que têm tetor congênito, qualquer pessoa que tem, que sabe dessa importância, porque hoje talvez não tenha nessa família, mas como nasce, todo ano está nascendo criança, várias crianças, pode ser que no futuro essa família também tenha, né? Verdade. Então é muito importante que as pessoas assinem, mesmo que não tenha na família, um amigo, um nada, mas que simpatiza com a causa, né? Com essa responsabilidade de saber que no futuro seja bem mais viável para todo mundo, né? Com certeza. Gente, tudo que a gente quer é que nossos filhos tenham uma vida normal, né, no futuro. E podem ter. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Estamos. Sim. Está um pouquinho distante, mas dá para ouvir. Eu coloquei o fone porque estava dando eco. Acabei de inserir o abaixo-assinado ali. Ah, legal, Carla. Obrigada. Se você conseguir fixar, Fran, eu acho que ajuda, mas se não, tudo bem. E só para informar, ele tá na minha bio, tá na bio da Silvia e na bio da associação também. O link do abaixo-assinado fica fixo na bio da associação sempre, se precisarem. Legal. Eu quero saber também, para as mães que estão aqui e vão divulgar também essa live, para vocês falarem em que frentes que vocês atuam. Nas redes sociais, WhatsApp, podem contar pra gente aí. Facebook, Instagram, tem a WhatsApp, todas as redes. Todas as redes sociais. A gente tá lá. E quais são as principais dúvidas, assim, tudo? Do começo ao fim do tratamento? Mais sobre a posição do gesto, a colocação do gesto, se está correto, se não está. Dúvidas da aorta às 23 horas. Se a aorta está adequada. Se a aorta está na posição certa, se está 70, 80, se a barra está certa, está reta. São várias dúvidas, várias. Em posição a criança pode dormir, qual posição que ela pode sentar. Então, são, assim, dúvida que não falta, viu? Sobre roupa, sobre calçado. Roupa, calçado. Sobre cama, sobre colchão. É verdade. Tudo. Cama. É bem a realidade da maternidade, né? Mesmo. É que eu acho que cada fase também vem um desafio novo, né, pra gente. Né? Por exemplo, hoje meu filho, ele já passou dessa fase da cama, né? Ele já dorme na cama, não dorme mais no berço, mas ele já passou da fase de rejeitar a órtese, de brigar para colocar, de aceitar, né? Hoje, agora a gente recentemente trocou a órtese dele e ele dia desse falou que queria a vermelha, ele não quer azul, mas azul foi a que ele escolheu. Então vai entender, mas por que ele queria vermelha? Por que ele queria vermelha? Porque era mais confortável, né? Já estava pequena, mas estava mais confortável. Né? Exatamente. Tava macia. Então são várias fases, né? E aí cada fase as mães estão passando a gestação, aí início do gesso, tenotomia. Eu imagino. Mas a pergunta que mais chega. Parto também. Já chegou dúvida sobre parto, se criança com pé torto congênito podia ter parto natural. Então, assim, umas coisas que às vezes acontecem, eles têm dúvida. Mas não teria impedimento, né, do mesmo pé torto nascer com parto natural. Então, umas dúvidas que elas às vezes colocam na cabeça.
Posso fazer um comentário, também, gente, né? Aqui eu vi duas pessoas falando que tiraram muitas fotos, mas que nem todas as pessoas estão abertas a aceitar seu filho como ele é. E nunca postaram fotos. Mas, gente, eu vou dar minha opinião como mãe. Eu acho que quanto mais a gente mostra, mais normal fica, né? Então a gente precisa realmente, de fato, mostrar, porque a gente não pode esconder as crianças, não é? Você sabe quando... Eu tô vendo aqui eu tirei muito, eu nunca fiz questão de esconder, assim. Às vezes tem mãe que fala assim, eu saio, eu cubro o gesto, ou saio, eu cubro a órtese pra ninguém ver. Não, o meu ficava escancarado. Então a pessoa às vezes tinha dúvida, queria vir perguntar, eu já respondi. Às vezes eu não precisava nem responder. Então, ela nasceu assim, com pé torto congênito, sabe o que é pé torto congênito? Não, ela nasceu... Então, mas é que a gente... É que às vezes a gente leva um tempo para aceitar, né? Era tão natural essa explicação que, com o passar do tempo, ela mesma explicava. Ela não precisava eu explicar. Ela mesma era espontânea. Então, é assim, que eu nasci com o pé torto. Então, ela vai explicando. Difícil, né? Não é fácil a gente explicar, mas é uma questão de, entre aspas, educar as pessoas, ensinar as pessoas. Porque se a gente não ensina, quem que vai ensinar, né? O meu filho usava uma órtese craniana. Eu saía com ele na rua com uma órtese craniana. As crianças achavam que era um capacetinho de brincadeira. Mas no calor de São Paulo. Os pais, às vezes, me olhavam com aquela cara como se eu estivesse cometendo um crime. Mas, gente, né? Era uma órtese. Então, a gente precisa, sim, educar, né? E ensinar as pessoas. Eu acho que só assim a gente vai conseguir cada vez mais ter mais pessoas conhecendo, as pessoas, sabe, sem preconceito. Então, eu só queria fazer esse comentário aqui, que tiveram algumas pessoas falando sobre isso, e eu acho que é importante. E sabe uma questão que a gente pode acrescentar? A Silvia falou, ela nasceu, a filha dela nasceu numa cidade de interior, e normalmente no interior, eu vivi até pouco tempo no interior, numa cidade bem pequenininha. Então, assim, normalmente numa cidade de interior, todo mundo sabe da vida de todo mundo, você não tem muito como esconder. Mas a gente que está em São Paulo, eu ia de metrô para Paulista e o hospital é lá pertinho. Então, assim, eu entrava no metrô, era todo o vagão olhando para o meu filho, que era um bebê minúsculo, com 2 gessos até a coxa. Então, assim, se eu não enrolasse nessa época, era muito difícil, porque eram muitos questionamentos. Às vezes eu perdi a estação, porque a pessoa não me deixava descer. Então, assim, é importante a gente entender que, às vezes, numa cidade maior, você tem mais acesso à informação, só que as pessoas não têm a mesma aceitação de uma cidade pequena, né? Exatamente. As cidades pequenas são mais acolhedoras. Nem sempre. Às vezes você vira o centro das atenções, né? Exatamente, mas o preconceito está em todos os lugares, né? O que aí a gente tem 2 formas de lidar com isso, né? Ou a gente esconde mesmo, mas aí não vai ter muito tempo para esconder, porque logo vem a órtese, e aí, né? Aí a órtese não tem como esconder. Ou a gente levantar a bandeira, como vocês fizeram, né? Como eu também aprendi a fazer. Porque eu também levei muito tempo, que teve uma questão de aceitação, né? Porque eu não aceitava. Lá no fundo eu estava tratando, foi aquela sequência de coisas, mas falar sobre isso era muito difícil para mim. Então eu precisei de um tempo, passar por várias fases do tratamento, para chegar num momento eu falar, não, agora é a hora de eu contar um pouquinho da minha história e ajudar outras pessoas, né? Mas eu acho que quando você levanta a bandeira, aí não tem para ninguém. Aí sai da frente que a gente vai passar por cima. Só que você também tem que aguentar, e só que você também tem que aguentar a luta. Tem as né, consequências. Sandra? Porque não é fácil. A gente não é só elogiada. Cada coisa, a gente não. A gente não é só elogiada. Você fala assim, ó. Sabe como fala, olha, não tá correto esse método que vocês estão fazendo. Nossa, você não pode falar isso. Ah, vocês não são médicas, ou vocês, com base do que vocês falam, ou tipo, uma alta precoce, a gente alerta, fala, não, é uma alta precoce, acontece recidiva. A gente já levou o nome de invejoso, vocês estão com inveja, porque o meu teve alta, estão de olho gordo, estão profetizando que vai ter recidiva. Assim. Meu Deus. Gente, vocês sabem o que? Eu escrevi um post sobre isso que a gente está conversando, que quando eu saio na rua com meu filho, que meu filho usa cadeira de rodas, né? Eu me sinto uma celebridade. Porque todo mundo olha. Então, eu encaro a celebridade. Eu fico até feliz. Entende? A forma com que a gente encara.
das pessoas, né? Então, eu encaro dessa forma. Eu escrevi até um post sobre isso, porque é interessante, né? E, na realidade, é essa questão. A gente precisa ensinar. Só que nem sempre é fácil. Sim. Realmente, numa cidade como São Paulo, não é fácil. Já morei lá, então eu imagino como é, porque já passei por isso também. Muito Mas preconceito, né? As pessoas têm ainda muito pré-conceito, né? Então, é difícil Tem lidar com isso, né? pré-julgamento também, viu? Porque Pré-julgamento, às vezes exatamente. você é julgada, tipo, ninguém acredita, imagina, é um tratamento. A primeira coisa que passa na cabeça da pessoa é que você foi negligente com o filho. Ou que é maus tratos, que seu filho você deixou cair da cama, ou até mesmo você espancou, quebrou. Mas assim, uma coisa que você tem que ter paciência, às vezes, para responder para as pessoas. Eu sempre tive, assim, muita paciência em responder. Mesmo quando as pessoas já vinham julgando. Aí eu tinha paciência, eu explicava. Nunca fui grosseira, sabe, de falar. Porque as pessoas, às vezes, é falta mesmo de conhecimento. Às vezes não é por maldade. Lógico, deve ter coisa muito maldosa por aí, mas eu encarava dessa forma. E agora, na fase que vocês estão, né, que já tiveram alta, né, tanto o Arthur como a Heloísa tiveram alta, porque também tem aquela outra questão de as pessoas minimizarem, né, porque como não acompanhou, e aí vê o pé corrigido, fala, mas imagina que teve algum problema. Nem parece, não, isso é coisa da sua cabeça, tô achando que você está exagerando, sabe? Vocês lidam com isso também. Muito. Mesmo porque a Heloísa a gente sempre conversa abertamente, então ela sabe de todo o tratamento, então ela mesma fala. A Heloísa e o Arthur são assim. Até outro dia a gente estava conversando que devido a um gesto, né, ela teve um ferimento muito grande ali na canela, então ficou uma cicatriz feia. E esses dias estava frio, estava ressecado, né? Aí eu falei, vamos passar um cremezinho aí para hidratar, né? Aí ela ficou olhando assim, falou assim, uma cicatriz feia, né? Eu falei, Ela falou, mas não é uma cicatriz que me define, né? Desse jeito. Eu falei, não é uma cicatriz que define. Ela falou, o importante é que eu posso correr, pular, brincar, não é verdade? Eu falei, Ela falou, então, não tem que ligar. E outro dia ela teve o mesmo assunto com a avó, que ela não ligava se o pé dela era menor, se a perna dela é mais fina que a outra. O importante é que ela pode correr, pular, brincar igual a outra criança. Mas porque você também passou isso para ela, né? Sempre converso com ela, sempre estou conversando o estima dela, importante. Porque menina é complicado, tem as suas vaidades, ela é vaidosa, ela é uma criança vaidosa. Mas, assim, eu sempre faço questão de exaltar, isso não define você, ou todo mundo, ninguém é igual a ninguém, você é diferente, você não tem que ser igual a ninguém. E aí ela, graças a Deus, eu tenho uma filha maravilhosa, que entende tudo. Eu posso conversar isso abertamente, como se ela fosse uma adolescente. Que bom. E acho que foi a fase, né, Silvia? Foi assim, a gente tem a dificuldade lá no começo que fez com que a gente falasse sempre tudo pra eles, né? Sim. Tem vezes que eu tenho que me policiar pra não falar coisas perto do Arthur, porque ele grava e sai reproduzindo. Então, assim, às vezes ele chega nos lugares falando tudo. Né? Às vezes a gente ia comprar um sapato, então a gente tinha que sempre lembrar que tinha que experimentar o sapato no esquerdo, não no direito. Porque se não experimentasse no direito, a gente ia trazer um sapato que não ia servir no esquerdo. Então é complicado. Então, é o nosso caso aqui. É complicado, né? Mas, meninas, agora só também para o pessoal saber, a gente sabe que essa conscientização é super importante, né? O que a gente está fazendo essa noite aqui é exatamente isso, fazer com que as pessoas se conscientizem sobre o tratamento. O recomendado é o método Ponseti. Tem muita coisa falando sobre o método Ponseti pela associação. Eu queria que vocês falassem quais ações que a Primeiro Passo realiza. Eu lembro que em 2019 nós participamos da corrida e caminhada das crianças com pé torto, da Primeiro Passo, né? Então eu queria que vocês falassem que ações que vocês promovem para que as pessoas conheçam, participem, o que está rolando? Bom, atualmente está rolando muita coisa na internet, né? São promoções, mas por conta da pandemia a gente tem feito tudo através das redes sociais. No ano passado teve o lançamento de um livro que é de uma mãe
que o filho também é pé torto congênito, a Vânia Barreto, e a comemoração do dia do pé torto congênito foi através de uma live. Foi a nossa primeira live no ano passado, foi no dia do lançamento desse livro, dia 3 de junho, que já está logo aí de novo. E assim, são ações de promoção mesmo e de conhecimento, de informação. Mais atualmente tem sido tudo a respeito da informação do pé torto congênito, do tratamento, dos locais de referência, dessas informações a respeito da órtese, das coisas que a gente pode esquecer, como, por exemplo, um post bem legal que a gente fez no ano passado, e que é o filho da Fran, que está lá, o Martim, é sobre a limpeza da órtese, que tinham mães que lavavam as órteses, que molhavam, né? E assim, era uma coisa que assim, eu ficava em pânico, porque eu falava, tem um papelão ali debaixo da sola, é um couro molinho, vai estragar. E aí a gente fez uma promoção de informação sobre como limpar a órtese. Na pandemia, o uso de álcool gel, porque a criança brinca, coloca a mão no chão e usar isso também na órtese. Do não esquecer de medir a barra nos ombros, que é uma medida que a mãe pode estar sempre acompanhando. De estar sempre olhando, de verificar os parafusos, o cadarço, fivela, essas coisas são coisas que a gente informa para as mães, mas assim, mais especificamente, atualmente tem sido sobre informações de onde encontrar tratamento, porque foram abertas 80 clínicas, nem todas permanecem com a frequência que a gente gostaria. Mas as mães ainda têm dificuldade de encontrar tratamento, de encontrar um médico que tenha sido treinado, os profissionais que estão na rede SUS, porque hoje também a questão de eu tenho convênio ou eu consigo pagar. O que a maioria da população nos fala eu hoje tenho um convênio, mas eu tô arriscado a perder o emprego porque eu acabei de voltar de licença maternidade, eu não sei se minha empresa vai me manter, então assim, eu prefiro ir para o SUS. Então assim, por isso, mais uma vez, uma força que a gente pede para todo mundo. O abaixo-assinado precisa sair, porque com pelo menos 30 mil assinaturas, a gente consegue ser visto e a gente consegue entender que são 30 mil pessoas que querem. Quando a gente pensou nessa questão do abaixo-assinado, foi no sentido de que nós gostaríamos, como mães de criança com pé torto congênito, que ninguém mais que tenha um filho com pé torto, seja diagnosticado no parto ou na gravidez, tenha dificuldade de encontrar o tratamento. A gente quer que seja assim como é encontrar o pediatra, como é encontrar qualquer outro profissional da saúde, o dentista. Você procura e tem ali à disposição. Você pode escolher onde você quer ir tratar, né? Não ter a dificuldade. É inacessível, né? Porque a gente que está sempre em contato com o Facebook, redes sociais, a gente sabe, por exemplo, que tem lugares, por exemplo, no Pará, que as crianças começam com quase 2 anos de idade, porque não tem uma rede capacitada para acolher, para atender. Então, são muitos pés que acaba ficando negligenciado ou o tratamento mais para frente. Então, se tivesse mais acesso, mais médicos, mais clínicas SUS, porque as pessoas tivessem mais acesso, seria maravilhoso. Ou que as famílias não precisem viajar, como acontece em vários estados. Né? Um deslocamento muito grande e a pessoa passa horas no Amapá, que a gente tem muitos relatos das mães irem para a fila do hospital às 6, às 5 da manhã e esperar lá sem horário para ser atendido. Então, assim... Sem ter certeza que vai ser atendido. Sem ter certeza. Então, assim, é complicado, a gente não quer ver isso acontecer. Então, o nosso apelo se todo mundo que tem qualquer criança com qualquer tipo de dificuldade, não precisa ser uma má formação congênita, mas se você tem dificuldade de acesso no posto de saúde, que você nos ajude no abaixo-assinado, porque vai facilitar a vida e a gente não quer um hospital que trate só pé torto congênito, a gente quer, como a gente costuma dizer nas nossas reuniões, um dia, um período dentro de um hospital que eles dediquem ao tratamento do pé torto congênito. Não precisa ser uma sala exclusiva. A gente não quer nada disso, porque o tratamento, como nós já vivemos isso, a gente sabe que é basicamente simples, né? São gessos, uma cirurgia muito pequena, que é um procedimento bem simples, que dura meia hora, e dali é a órtese. Então, assim, a família não precisa de uma grande estrutura, não precisa de
pompas e circunstâncias, a gente só precisa ter o atendimento adequado, né? Então, e nem o hospital, né, demandaria de muito recurso para poder manter isso dentro do hospital. Não, o tratamento Ponsete hoje é o tratamento mais barato que tem dentro dos tratamentos disponíveis de pé torto congênito, né? Então, assim, além de ser o mais eficaz, é o menos invasivo e é o mais barato. Então, assim, a gente tem todos os motivos para querer que ele seja implantado em todos os hospitais. A gente sabe que não é uma realidade muito próxima, mas a gente gostaria que tivesse pelo menos um em cada estado como referência para que qualquer família tenha acesso sem dificuldade nenhuma. Então vamos todo mundo assinar, né? Meninas, eu acho que depois a também... gente pode divulgar também, né? Lá na Mundo Adaptado, também nas redes sociais, a gente divulga para vocês. Divulgamos, sim. Muito obrigada. Tem um texto lá falando sobre o abaixo-assinado, mas a gente coloca novamente. Carla, você quer fazer a próxima pergunta? Pode fazer, Fran. Eu tô olhando aqui as perguntas comentários, das pessoas, né? Pode ficar à vontade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o banco de órteses, como é que funciona, que a gente sabe que é um banco de órteses a baixo custo, mas expliquem pra gente. Quer falar, Silvia, ou eu falo? Pode explicar, Sandra, que você está mais quanto entra, quanto sai. Vamos lá. O Banco de Órteses aqui em São Paulo fica na Avenida Santo Amaro, número 1817. É dentro do centro de São Paulo, ali próximo da Estação Moema. E assim, é uma sala onde a gente reúne órteses que recebemos de doações de famílias. Todo mundo que usa órtese não sabe o que fazer depois que não serve mais para o filho. Eu doava para o meu hospital e eles repassavam para outras crianças. E hoje eles são nossos apoiadores, tá? Eles doam todos de volta para a associação. Então, assim, as pessoas doam para a associação, a gente manda para conserto, se precisa colocar uma fivela, se são reparos simples, falta um parafuso, essas coisas, a gente já repara dentro da associação mesmo e recoloca para ser reutilizado. Se falta contraforte, a gente já consegue fazer adequação dentro da associação. E por que baixo custo? Porque hoje, com a dificuldade em receber doações, a associação não consegue fazer de forma gratuita. A família faz uma contribuição pequena para a associação para a gente poder manter essas manutenções, que são os consertos, a reposição de cadarço, compra de material ali para as órteses e manter algumas coisas dentro da associação, porque hoje a gente tem que ter uma funcionária lá para atender no horário comercial, nos dias de atendimento da associação, então a gente precisa ter uma forma de arrecadação. Mas a gente também sempre promove esses eventos, como foi a corrida, como foi o lançamento do livro, como são o piquenique, ações que o Rotary sempre está envolvido, que é um parceiro muito próximo da associação. O Rotary sempre apoiou muito as nossas ações. E as mães, né? As mães, os médicos, essa turma toda do mundo que está sempre aqui do nosso lado, sempre dando uma força. O Banco de Órteses hoje atende famílias, não só famílias carentes. Qualquer pessoa que precise de uma órtese e que conheça a associação, ela pode ter acesso à órtese. A gente não faz uma pesquisa, a gente não limita ninguém, não prioriza ninguém, até porque isso seria uma forma de preconceito também, então a gente não tem nenhum tipo de preconceito. Qualquer pessoa pode chegar na associação e solicitar uma órtese. A única questão que, por motivo da pandemia, a gente implantou um WhatsApp e a pessoa agora é necessário ligar ou mandar mensagem, confirmar a disponibilidade para ir até o local, para não ter problema de ter duas famílias, que não é possível entrar no prédio duas pessoas na sala da associação ao mesmo tempo, né? Uma pessoa por vez. E, assim, a gente depende de ter disponibilidade. Se eu tenho a numeração que a pessoa precisa... Depende a numeração, né? Isso. Se a pessoa precisa de uma órtese à direita e número 16, por exemplo, eu sei que os números pequenos a gente recebe com mais frequência, tá? Até o número 18 a gente sempre recebe. Acima do número 18 são numerações mais difíceis. Não chega com tanta frequência para a associação. As mães doam menos esses números de órteses. A gente ainda não descobriu por quê, a gente está tentando descobrir. Ou uma coisa muito perigosa, que é abandonar o tratamento nessa etapa, né? Porque normalmente quando já está maiorzinho, as órteses maiores, eles já estão maiores, né? Então,
que é, né, eu acredito que a maior, os casos, né, de recidiva. Então também pode ser isso. Mas tem tido uma busca maior, Fran, assim, por números maiores. Inclusive, a gente tem mais procura por números maiores do que por números menores. Então, assim, a gente entende que tem mais famílias tentando manter o tratamento. É que, assim, há várias questões que a gente pode dizer. Alguns fabricantes cobram preços diferentes quando o número da órtese é maior. Então, quando ela é mais cara, talvez as famílias prefiram, ao invés de doar, vender para poder pagar o valor, uma diferença, complementar. Então, a gente entende, não somos contra as pessoas comercializar, a gente só pede que elas façam isso de forma observadora, que as pessoas prestem atenção no que elas estão negociando entre si. Porque às vezes acontece da mãe chegar pra gente, olha, eu comprei uma órtese e ela é número tal, e o pé é à esquerda, e o meu filho é só o pé direito. Então, assim, às vezes a gente acha que dá para usar em qualquer criança e não dá. E se for principalmente as órteses que a gente prefere, que é a de barra fixa, é mais difícil conseguir fazer essa manutenção. Então, assim, são cuidados que a gente pede para as famílias olhar. Mas tudo isso a gente vai falando no decorrer de todos os dias, nos 10 mil grupos que a gente administra atualmente, no Facebook, no WhatsApp. Sandra, e como que os pais podem doar? É só procurar a associação, entrar em contato e só procurar a associação. Isso. Como pode doar. Tá. Tanto doar órtese como doar mesmo. Se quiser enviar pelo correio também. Para a associação, tá. E os recursos a gente tem. Pode falar. Não, pode falar. Os recursos a gente tem pedido para as pessoas que querem auxiliar a associação adquirir o livro. A gente tem 2 livros que foram lançados por mães de criança com pé torto congênito, um no ano passado e um nesse ano. Um da Vânia Barreto e o outro da Samira. E os 2 estão disponíveis nas redes sociais da associação. Então, assim, se a pessoa quer ajudar, a gente tem muito isso de pedir para as pessoas adquirirem algum produto que auxilie a associação, porque a gente ajuda a promoção e ainda incentiva as pessoas a conhecerem outras histórias, que não é só a nossa, porque é muito difícil você ver uma mãe tentando fazer alguma coisa em prol de outras pessoas, né? As mães estão sempre muito unidas, e nesses casos específicos, essas 2 mães foram muito, muito gentis em doar as suas obras para a associação. Então, assim, a gente tem que apoiar essas ações e divulgar esses trabalhos, porque foram trabalhos muito importantes para nós também. Verdade, a gente está caminhando aí para a reta final, só queria fazer um comentário que eu vi da Josi, que ela manda as órteses lá de Minas para a associação. E a Josi, chegou essa semana uma caixa dela. Inclusive a Josi eu doei para uma das órteses do Martim, para ela, né? Para o Gabriel. Então é muito legal essa rede, né? Porque uma vai passando para outra e a gente fica feliz de saber que a sua doação, uma outra criança está recebendo e vai poder levar uma vida normal e vai corrigir os pezinhos, vai ficar lindo. Quantas conexões, né? São essas conexões. Eu queria... Carla, você quer perguntar alguma coisa? Eu queria perguntar quantas crianças já foram beneficiadas com as órteses da associação? Eu posso dizer nos últimos 2 anos, Carla, porque é onde eu tenho acesso às informações com precisão, tá? Nos últimos 2 anos foram 180 órteses, tá? E nesse ano já foram 48 órteses, sendo 10 desse ano já foram 10 órteses novas, porque assim, como eu disse, a gente tem mais procura por números maiores. Se a gente não tem, a gente promove uma campanha de arrecadação e adquire órteses dos números que estão faltando no banco. Então, assim, não é sempre que a gente consegue fazer isso, porque, como a gente está conversando, já é possível entender que as doações são menores, na maioria das vezes, do que o que a gente consegue administrar. Menor do que a procura, inclusive, mas a gente tenta atender todo mundo que procura. Quando a gente não tem, a gente sempre indica os fabricantes que têm sido, assim, muito parceiros, porque é outra questão. Hoje já existe hospital doando órteses dos primeiros. O nosso hospital doa a primeira órtese para todos os pacientes. Mas já existem outros hospitais que doam a primeira órtese também, ou que emprestam a órtese e depois a pessoa devolve. Então, assim,
também por isso diminui um pouco o número de órteses que chegam na associação. Mas, de qualquer forma, se a pessoa não tem e a gente não tem naquele momento, a gente vai ajudar de alguma forma a chegar numa órtese de qualquer maneira, né? Tem que atender. A gente, o que não quer, ninguém sem órtese ou parando o tratamento porque não tem acesso à órtese. Até, né, Sandra? Um fato curioso foi uma mãe da Colômbia, né? Que Sim. entrou em contato para adquirir uma órtese. Exatamente. E a associação auxiliou. E a associação auxiliou. A gente não podia mandar. A gente mandar essa órtese para ela, era inviável, né? Mandar pelo correio para ela. Mas através de uma pessoa parceira da associação, foi possível entrar em contato com a associação de lá e eles darem o acesso dessa órtese para a família. Então, assim, nós estamos conseguindo abranger além do Brasil. São as conexões, né? Muito gratificante. Meninas, a gente falta pouquinho para terminar. Eu quero agradecer primeiro todos que estão aqui, né? Essa hora, dedicar essa horinha para acompanhar a live. Agradecer muito vocês, é um trabalho lindo que vocês fazem, né? E eu tenho a oportunidade de estar perto e ver isso de pertinho. Então, parabéns. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as mães, porque a gente sabe que tem muitas famílias que ainda buscam tratamentos alternativos, que por preconceito, por ignorância, por falta de conhecimento, mas que tentam buscar alternativas em tratamentos sem ser o que é recomendado pelo o método Ponseti. Queria que vocês deixassem uma mensagem para essas famílias, para a gente encerrar a live de hoje. E meu agradecimento, Carla, também pela oportunidade de deixar esse espaço aqui para a gente falar sobre PTC. Imagina, sejam sempre bem-vindas e o que a gente puder fazer para ajudar vocês, a gente vai ajudar. A Mundo Adaptado também está aberta para vocês publicarem informações sobre a associação. E muito obrigada, meninas. Então, vocês lá, tá? Eu agradeço também o convite de vocês, de ter aberto esse espaço para falar mais também da associação, né? Que assim, a associação para as mães assim, é tudo, porque é informação, é acolhimento, é o que a gente puder fazer no nosso alcance, até fora do nosso alcance a gente faz, como associação, como Silvia, como Sandra, né? Então, antes de tudo, a gente é mãe, né? Antes de tudo, mãe, né? Antes de tudo, mãe da Heloísa, mãe do Arthur. Então, que qualquer dificuldade que possa ter, qualquer informação que essa família queira, que nos procure as nossas redes sociais, procure os nossos grupos, procure eu, a Sandra, que a gente faz chegar até a associação, né? E é isso aí, que mães façam, pesquisem, optem pelo método Ponseti, porque a gente sabe que é o método mais eficaz que tem. Eu posso falar baseado na minha experiência, que passei por um método diferente do Ponseti e acabei no Ponseti. E o que deu certo foi o Ponseti. Então, se está errado, se não é Ponseti, não tenha medo de recomeçar. Porque é melhor você recomeçar do que você perder aquele tempo e lá na frente você ter que recomeçar de novo. Exatamente. Então, minha mensagem é essa. Muito obrigada, viu, Silvia? Você quer falar alguma coisa, Sandra? Lembrando disso que a Silvia falou em recomeçar, eu vou dizer a respeito do que aconteceu com o Arthur. O Arthur foi um paciente difícil de ser tratado, porque além de pé complexo, ele tinha a questão da prematuridade e tinha os agravantes que aconteciam no decorrer do tratamento. As meninas que estão na associação, a Fran e a Silvia já sabem, mas o Arthur teve uma parada respiratória com 19 dias e a gente já tinha começado o tratamento. Então, assim, tivemos que interromper. Com quase 1 ano de idade, com 11 meses, o Arthur teve uma segunda parada e nós tivemos novamente que interromper e o PET teve a recidiva. E a cada vez que o Arthur tinha uma complicação da questão respiratória ou do rim, que ele também tem um problema, o Arthur ficava internado, o tratamento era interrompido porque precisava manter o Arthur bem para depois voltar para o tratamento do pé torto. Chegamos a tirar gesso pós-cirúrgico, a ficar sem órtese por 1 mês na UTI e assim, atrapalhava.
perde o tratamento. E o que eu posso dizer para qualquer mãe, independente da situação que aconteça, teve uma recidiva, a opção é recomeçar. E não importa quantas vezes, recomeçar. Não importa quantas vezes, recomeçar. Uma hora acaba. O Arthur demorou mais para acabar, mas hoje pés perfeitos. O Arthur corre, o Arthur é atleta, o Arthur faz tudo como qualquer outra criança. Então, assim, não desistir do tratamento. A doutora Mônica fala uma coisa pra gente sempre nas reuniões, e os médicos, tanto o doutor Guilherme quanto o doutor Silas, que tá por aí, doutor Guilherme Franco, que a gente sempre tá acompanhando as lives também. Eles costumam dizer, o menos é mais. E o Ponsete é aquele método que é o mais eficaz, que é menos invasivo. Então, se a gente está dando conta e tá funcionando bem ali, vamos insistir no que já está dando certo. É isso, meninas. Isso mesmo. Insistam. Gente, muito, muito obrigada. Eu só tô com receio de derrubarem nossa live. Mas olha, tem assunto aqui para muitas lives. Então, eu espero vocês na próxima. Muito obrigada. Muito obrigada, meninas. Obrigada, meninas. Uma boa noite, gente. Boa noite. Obrigada a todos que estiveram aí presentes. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.